Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, como estão? Espero que bem. Eu sei que é uma diferença no fuso, já até disse na minha outra apresentação, mas quero desejar meu excelente dia a todos vocês. Meu nome é Guilherme Vieira Barbosa, eu sou doutorando em Direito pelo programa de pós-graduação em Direito da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, sob orientação do professor Dr. Carlos Eduardo de Abreu Bucô. Eu sou professor também, sou advogado, e tenho aqui o privilégio de poder estar compartilhando um pouquinho da parte da minha pesquisa, daquilo que eu tenho estudado nos últimos anos sobre migrações forçadas. Mais especificamente, eu quero apresentar aqui o trabalho Fugir, mas para sobreviver e não viver. A informalidade laboral a partir de retratos sociojurídicos sobre os refugiados e suas principais dificuldades em obter um trabalho digno. Na realidade, eu fiz recortes da pesquisa que eu tenho feito sobre migrações forçadas e as dificuldades que esses migrantes, sejam refugiados, apátridas, deslocados internos, têm encontrado no novo local que os acolhe. E aqui, mais especificamente, o recorte visa um panorama na área trabalhista, na área laboral, da dificuldade que eles encontram quando tentam recomeçar e trabalhar no novo local que os acolhe, no novo país que os acolhe. Então, eu quero trazer logo de cara a noção de que a migração não constitui um fenômeno de deslocamento específico, apenas um só, um único fenômeno específico, mas sim é um fenômeno genérico que abarca várias formas e desdobramentos. Migração consiste nas mudanças humanas dos mais diversos e variados fatores, finalidades, motivos e consequências, mas que necessariamente denotam a necessidade do estabelecimento permanente e temporário de um outro lugar que não o de origem ou anterior ou de residência habitual daquela pessoa. Então, há necessidade da pessoa migrar, mudar por vários motivos, seja para sobreviver ou então buscando melhores alternativas. Divide-se basicamente a noção de migração em dois grandes aspectos: as migrações livres e as migrações forçadas. As livres não fazem parte tanto da minha pesquisa, que são basicamente a imigração e o processo de emigração. Não faz parte tanto. E a segundo panorama, né, segundo aspecto, seriam as migrações forçadas. E essa sim eu estudo desde a minha graduação, com pesquisas, com bolsas, passei pelo meu mestrado também, e que abarcam basicamente os movimentos dos refugiados, dos apátridas e deslocados internos. Tá bom? Aqui eu quero focar um pouquinho sobre em quem são os refugiados, sobre um dos movimentos migratórios, dos aspectos das migrações como um todo, das migrações sui generis. Refugiados são todas aquelas pessoas que acabam ultrapassando, atravessando uma fronteira e entrando em um novo país por motivos de perseguição e com impossibilidade de retorno. São esses dois os requisitos. Na verdade, são esses três. Tem que atravessar uma fronteira, ele tem que estar sendo perseguido por algum motivo, nós vamos falar já deles daqui, e ele não conseguir voltar para da onde ele saiu, do país de origem ou do país de residência habitual. Então, basicamente, esse é o panorama do que é um refugiado, tá? Sobre atravessar a fronteira não tem grande mistério, e sobre a impossibilidade de retorno também não tem grande mistério. Porque se aquele refugiado voltar, ou ele vai morrer, ou ele vai perecer de alguma forma. Então, ele não quer isso. Então, por isso que é alguma forma de impossibilidade dele retornar ao país de origem, ao país de residência habitual, da onde ele saiu. Tá? Mas eu quero bater aqui sobre as formas de perseguição. De forma bem breve, assim, só expor quais são as formas de perseguição caracterizadoras do refúgio. Na verdade, a Convenção de 1951 sobre Refugiados, o Protocolo de 67, que aperfeiçoou essa convenção, traz que refugiados são todas aquelas pessoas perseguidas em seu estado de origem ou de residência habitual por motivos de raça, religião, opinião política, nacionalidade ou por simples participação em determinado grupo social. Ou então também, esses são, que eu acabei de dizer, são os motivos clássicos. Ou então também por questões de guerra, e aí pode ser uma guerra bélica entre países, entre povos dentro do mesmo estado, ou informal, guerra civil também, ou então por motivos ambientais, que envolvem mudanças climáticas, o impacto do homem sobre a natureza, o aquecimento global, o desenvolvimento das nações e também questões da natureza, tsunamis, furacões, secas,
chuvas torrenciais e por aí vai. Tudo isso pode ser considerado como ensejador ao movimento migratório de refúgio, de refugiados. Então, isso que a gente diz que o Instituto do Refúgio, ele visa a proteção da pessoa humana em face de sua falta de território de origem ou de residência habitual, que ele tinha anteriormente, a fim de assegurar e garantir os requisitos mínimos de vida e dignidade no novo país que os acolhe, ou seja, tem que ter um novo país, tá bom? E é sob esse panorama de agressividade e lesividade que os próprios movimentos de migrar em si geram. Também eu quero trazer o panorama de quando aquelas pessoas são recebidas no novo país, ou seja, elas já possuem basicamente um quadro drástico, avassalador de abandono dessas pessoas às suas terras, às suas casas, às suas origens, até mesmo às suas nacionalidades, como o caso dos apátridas, visando a instalação no novo local. Elas já largam tudo, elas já sofrem um grande flagelo de ter que migrar, de fugir, de sair do seu país, ou do país que moravam até então. Quando elas entram no novo país, esse flagelo às vezes não só é igual, como talvez é pior, pelos mais variados motivos. Na verdade, elas acabam até encontrando situações de rigor, de inflexibilidade, de preconceito, discriminação, que acabam deixando elas até com um pouco de saudade daquilo que elas estavam tentando fugir. É triste, é deplorável, é delicado, mas esse trabalho visa conscientizar a situação dessas pessoas que simplesmente fogem com fôlego de vida, largam tudo, abandonam suas histórias, a sua capacitação formalmente reconhecida para ingressar no novo local de trabalho e acabarem sendo considerados como restos, sub-humanos, pessoas no nível abaixo, de qualificação inferior. E isso é muito triste. É realmente algo muito triste. Olha, é inquestionável que há uma íntima relação entre o fenômeno da migração com a questão da inserção laboral no meio ambiente de trabalho em que é submetido o estrangeiro, principalmente o refugiado que adentra. Ainda mais sobre o liame da diversidade, o liame do respeito à diferença que eu trouxe no outro trabalho que eu apresentei. Ou vou apresentar, não sei qual que vai ser a ordem aqui dos vídeos. Fato é que os migrantes, sejam eles de deslocamentos livres ou forçados, eles almejam no novo país que os acolhe uma inserção, uma fixação socioeconômica maior, justa, igualitária. Ele busca um trabalho que atenda às suas carências pessoais, mas também às necessidades básicas de sua família. Ele não quer apenas sobreviver, porque sobreviver ele estava fazendo. Ele fez isso fugir. Quando ele busca um país, ele busca ali, quando ele não consegue, e por isso ele é refugiado, ele não consegue voltar para o país de origem, ele busca criar raízes. E por isso que o direito do trabalho tem que ser aqui reconhecido e compreendido como uma extensão natural do direito como ciência social aplicada, ou seja, ele precisa ser vislumbrado como um direito balizador da diversidade e como um verdadeiro direito humano, direito fundamental, que tem que ser exercido por todos os países, visando o respeito dessa coletividade, dessa noção de aldeia global e também visando possibilitar o uso e exercício efetivo dos demais direitos sociais, direitos inerentes da pessoa humana, por aquele imigrante, por aquele refugiado que adentra o país buscando recomeçar. Ora, é certo que um trabalho digno, um meio ambiente laboral, estável, sustentável, ele representa muito mais do que um simples sustento, uma sobrevida para o refugiado. Ele também constitui na possibilidade de crescimento, na expectativa de uma vida sem perseguição, uma vida sem medo. Por isso, possibilitar um trabalho sério, condizente com as reais qualificações, capacitações do migrante forçado, é trazer as condições que transcendem o básico que a gente acha que para ele tá bom, que é uma alimentação, moradia, vestuário, saúde e transporte. Não! Ele quer muito mais do que isso para ele e para a família dele. Ele quer as melhores possibilidades de educação, de lazer, as melhores perspectivas de futuro para si e para sua família. Ou seja, o migrante ele passa a trabalhar para viver e não mais apenas para sobreviver. Ele quer recomeçar e para isso, indubitavelmente, uma das características mais marcantes da resiliência do ser humano é poder trabalhar novamente. Agora, para isso, ele precisa que seja possibilitado a ele, garantido a ele, as garantias mínimas efetivas de um dia de trabalho justo,
honesto, no meio ambiente laboral qualificado, bom, já que ele está batendo as portas com um pedido de socorro para essa nova nação que o acolhe, né? Então o trabalho ele é rompedor da própria barreira da vulnerabilidade socioeconômica deslocado forçado ao redor do mundo. Porque o refugiado se insere no indivíduo, como indivíduo em coletividade, nessa nova coletividade que o recebe, através do trabalho. Porque o trabalho faz com que esse novo país, essa nova sociedade diz: você agora faz parte de nós, você agora contribui para o crescimento do país. Ou seja, o trabalho exerce um significado muito mais profundo do que ganhar dinheiro, do que trazer melhores condições, do que manter o estrangeiro ocupado ou poder alimentar ele. O trabalho passa a legitimar primeiro para que ele e depois a sociedade em si resguarde e efetive os direitos civis políticos de uma nova concepção de nação. Agora, sabe-se que no meio ambiente laboral do refugiado há várias barreiras, há várias incertezas, há várias incongruências, que são geradas por um modelo de produção globalizado, padronizado, que não respeita a diversidade, pautado na transformação acelerada, que põe em risco os próprios direitos mínimos garantidos e até mesmo aquilo que o refugiado já conquistou. Porque os refugiados acabam sendo utilizados, basicamente, hoje em dia, como instrumentos para piorar ainda mais aquilo que já estava ruim naquela nação. Que eles são, a maioria das vezes, mobilizados para inflamar uma área de produção em determinado local, barateando a mão de obra, barateando o valor de pagamento de salários, trazendo uma concorrência desleal. Então é um verdadeiro mundo de extremos, porque grande parte dos países não querem os refugiados, não querem estrangeiros, porque isso dá gastos e tudo mais e tal, mas grande parte quer, de certo modo, porque eles querem usar os refugiados como verdadeiros instrumentos de gerar diminuição, rebaixamento do valor das forças de trabalho e, consequentemente, piorar as condições de trabalho daquele local. Isso acaba representando os refugiados como instrumento de excedente funcional, uma força de trabalho sobrante, um estoque de mão de obra desejado, do pior panorama possível, da pior forma possível. Agora, são inúmeros também os incontáveis desafios encontrados na prática pelos refugiados. E aqui o trabalho nem é tanto falar todos eles de forma profunda, mas apenas apresentá-los, né? Quando o refugiado ingressa no novo país, buscando fugir de uma perseguição e buscando se fixar através do novo trabalho. Dentre vários, vale destacar, por exemplo, que dificultam tudo que eu estou falando, a perseguição, e a xenofobia encontrada no país, na cidade que os acolhe, o preconceito contra o estrangeiro, a burocracia também daquele país. Outro motivo, o novo idioma, a maioria das vezes muito diferente do que é falado pelo refugiado. A falta de documentos em razão da fuga apressada. Outro motivo, a ausência de prestação de serviços básicos, como saúde, moradia, educação, capacitação, orientação. Além disso, a impossibilidade daquele refugiado utilizar os conhecimentos e capacitações adquiridos no seu país de origem, a sua formação acadêmica. É precário realmente o acesso deslocado forçado do refugiado a serviços públicos de qualidade, principalmente comparado com os nacionais, com as pessoas que estão legalizadas naquele país. E são raros os casos onde há um reconhecimento e respeito da diversidade em si daquelas pessoas. Um dos maiores e grandes desafios dos refugiados é justamente procurar um emprego digno de confiança e não enfrentar uma discriminação, um preconceito, ainda o ideal de que o estrangeiro vai roubar minha vaga, ele vai pegar meu lugar. Isso ainda tem no Brasil. Fora a questão de que ele não tem documentos para comprovar. Não é raro ver refugiados que são engenheiros, advogados, trabalhando em cozinhas, não menosprezando trabalhos considerados inferiores, com menor remuneração, mas não é raro, é muito comum ver pessoas qualificadas, com mestrado e doutorado, trabalhando em trabalhos que ganham nem sequer um salário mínimo. Então, realmente, a situação dos refugiados, esse panorama é bem delicado. Porque eles não tiveram como trazer a capacitação, ou então porque a burocracia de efetivar a formação deles no novo país. É complicado. Todas as dificuldades e empecilhos encarados diariamente pelos refugiados em território estrangeiro demonstram nitidamente a exploração sofrida por eles no campo laboral. E por isso, impedir acesso a eles a melhores condições de inserção no mercado de trabalho é um fator que tem que ser levado em consideração nas várias nações ao redor do mundo. Não basta apenas receber, tem que tutelar e considerar as condições mínimas para que aquele imigrante
possa desenvolver e viver. E ali ele vai querer criar raízes, ali ele visa se integrar e não apenas sobreviver precariamente. Bom, não tem como falar tudo que eu poderia falar, aqui é apenas um panorama do meu trabalho. Eu agradeço a oportunidade, o tempo, a atenção de todos, me coloco à disposição para novos esclarecimentos, para eventuais dúvidas. Muito obrigado desde já e até mais. Tchau, tchau.